Shalom, povo de Deus, paz e muita prosperidade. Estou passando aqui para dar uma palavra a toda a igreja Batista Shalom na cidade de Lima Campos, meus irmãos. Estou aqui para falar sobre a última semana de Jesus na terra. Então, essa data, essa semana, esses acontecimentos não podem ser esquecidos pelo cristão verdadeiro. Nós observamos que o mundo tem se esquecido, tem menosprezado, mas o crente jamais pode menosprezar ou esquecer. O mundo parece que está fazendo como se fosse tudo natural, mas não é. Precisamos essa memória vitalizá-la. Nós precisamos ter um entendimento do que aconteceu a esta semana há quase 2000 anos atrás. Então que nós possamos sempre relembrar em nome do Senhor Jesus. É bem verdade que diante dessa pandemia tudo parece que está tudo confuso, mas o crente não pode deixar de relembrar o que aconteceu. Você observa que alguns anos atrás este feriado era muito mais respeitoso, era muito mais considerado. Hoje parece tudo banal. Não existe mais o respeito por esta semana, que é chamada Semana Santa. Então quero lembrar os irmãos que no domingo, que é conhecido como Domingo de Ramos, foi o dia em que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém, como está registrado em Mateus capítulo 21, até o versículo 1 ao 11. Então, amados, Jesus entrou em Jerusalém e foi uma grande festa, onde as pessoas estavam com ramos, palhas de oliveira, palhas das palmeiras, melhor digo, e gritava: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E as pessoas, os escribas e fariseus diziam para que eles pudessem calar aquela multidão, mas Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Então isso aconteceu em um domingo. Na segunda-feira, meus amados irmãos, Jesus purifica o templo. O que é isso? É quando ele entra e acontece que os mercadores estavam fazendo no templo comércio e Jesus quebra aquelas gaiolas, desmancha alguns cercados onde tinha alguns animais e Jesus bota os cambistas para correr e Jesus purifica o templo, ou seja, limpa o templo daquele comércio. E ali você observa que houve aquele grande tumulto e os mercadores e os comerciantes ficaram queixosos diante da sociedade, diante das autoridades e dos escribas e fariseus. Na terça-feira, amados irmãos, Jesus fica ali no templo, onde cura, realiza milagres e faz vários ensinamentos. E nessa terça-feira, onde ocorreu a oferta da viúva pobre, às vezes muito é citado esta oferta, ela realizou numa terça-feira de uma semana que nós conhecemos, que é a Semana Santa. Na quarta-feira, amados irmãos, Jesus fala sobre muitas coisas. Jesus fala sobre escatologia, sobre o final dos tempos. E numa quarta-feira começa-se a armar um plano para matar a Jesus. Jesus volta para Betânia e começa a conspiração para matar Jesus. Foi em uma quarta-feira. Numa quinta-feira, irmãos, aonde Jesus comemora a Páscoa, aonde ele realiza a última ceia, foi exatamente em uma quinta-feira. Observe, Jesus lava os pés dos discípulos numa quinta-feira. Você observa que Jesus consola os discípulos, fala da sua morte, da sua ressurreição. Jesus ora pelos discípulos, Jesus promete outro consolador, que está em João 14, Jesus ora pelos discípulos, que está em João 17, tudo isso aconteceu numa quinta-feira, e Jesus é preso também em uma quinta-feira, meus amados irmãos, e ele é levado até o Sinédrio. Pedro nega a Jesus, numa quinta-feira. Então, o dia que Pedro negou Jesus foi uma quinta-feira, e na sexta-feira você sabe muito bem o que aconteceu. Jesus é julgado, Jesus é condenado e Jesus é crucificado muito rapidamente. E ele é colocado ali no madeiro,
na cruz às 9 horas da manhã e vai morrer às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então Jesus passa 6 horas crucificado, derramando o seu sangue ali ao pé da cruz para nos purificar. Então nós não podemos esquecer, nós jamais podemos esquecer o que Jesus Cristo fez por nós, tá bom? Então Jesus é sepultado numa sexta-feira também. Então que nós possamos compreender toda esta semana. O sábado realmente não aconteceu nada. Os discípulos ficaram guardando o sábado como era da lei. E no domingo, que era o domingo de Páscoa, Jesus ressuscita com poder e glória. Então, amados irmãos, domingo agora que vem é domingo de Páscoa, sábado de Aleluia e sexta-feira é a sexta-feira da Paixão, que nós jamais possamos esquecer o que aconteceu durante toda a vida de Jesus e principalmente nos últimos dias da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa, sempre lembrando do que Jesus fez por mim e fez por você, ou seja, a salvação de graça mediante a nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. É a nossa palavra de hoje. Que Deus abençoe e digo a todos, Shalom, paz e prosperidade.